Graça e paz, amados irmãos. Louvamos ao Senhor por estarmos ali com os irmãos em mais um momento. Desta vez, no último momento das quartas-feiras, seguindo o tema Este é Jesus. Então nós já passamos 3 quartas-feiras e agora encerrando esse momento das quartas, aqui com os irmãos, através da Palavra de Deus. E como nós começamos no Evangelho de João, os estudos são baseados no Evangelho de João, vamos continuar. E o texto de hoje, para que nós possamos iniciar esse estudo, é João capítulo 1, versículo 1, como nós começamos anteriormente. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada que foi feito se fez. Então, meus irmãos, essa é a temática do nosso estudo. Este é Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que ela sempre encontre lugar em nossos corações. Abençoa a tua igreja, fortalece cada um de nós nesse dia e sempre, como o Senhor tem feito. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Seguindo a temática de hoje, Jesus, a luz para o seu caminho. Então, eu faço as perguntas e os irmãos respondem mediante os textos bíblicos que são colocados para os irmãos. Quem criou você? Então, nosso estudo de hoje vai falar de você diante de Jesus. Quem criou você? Quem sabe o que você pensa no seu coração? Esta é a segunda pergunta. A terceira pergunta é: o Senhor Jesus, Ele conhece toda a nossa vida, porque foi Ele quem estava com Deus no princípio da criação. Entretanto, quando não o conhecemos, a pergunta é: quando o homem não conhece Jesus, como é que ele reage? Como é que reage o homem que não conhece Jesus? Essa é a terceira pergunta. A quarta é: Jesus é a luz que veio para iluminar a todos, mas os homens não aceitaram essa luz. Então, por que eles não o receberam? Quarta pergunta: por que eles não o receberam? Quinta: existe desculpa para que o homem não receba Jesus? Qual é a desculpa desse erro, desse pecado, que o homem não recebe a Jesus? E ainda, a Bíblia diz que todos pecaram, ou seja, não há ninguém que não peque. Essa é a afirmação bíblica. Não há ninguém que consiga se livrar do seu pecado. Mas quem pode nos livrar dos nossos pecados? Alguém pode fazer isso? Então o pecado, ele está em nossas vidas e ele é como as trevas em uma casa escura, uma escuridão, pois cega os homens. Os homens não conseguem ver quando estão em pecado, e isso dificulta a sua vida. Então quem pode tirar o pecado do homem e quem pode dar ao homem essa luz diante das trevas? Essa é a sétima pergunta. E o que vai acontecer quando você crê em Jesus? Qual vai ser a diferença, Essa é a oitava pergunta. Que aquele que segue a Jesus, o que vai acontecer com ele? Na nona pergunta: o que acontece com aquele que segue a Jesus? O que acontece com aquele que nega a Jesus, ou que não segue a Jesus? A nona e a décima estão juntas. O que segue e o que não segue a Jesus, E assim, você deve seguir a Jesus. Você quer seguir a Jesus? Dessa pergunta não vai ter um texto bíblico específico. Vai ter todos os textos que os irmãos vão acompanhar até a décima pergunta, mas quando chega na 11ª, a pergunta é: você quer seguir a Jesus? Então essa fica para a sua meditação, para o seu crescimento espiritual, para a sua vida ser refletida diante da luz de Deus. E assim, meus irmãos e meus amigos, os seus estudos estão em nosso coração. Espero que Deus o abençoe para levá-lo à salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo. Que abençoe os seus parentes, para que você, com essa força de Deus, possa levar a mensagem de salvação. O Senhor é nosso Senhor e Salvador. E todo aquele que nele crê
terá a vida eterna, ou tem a vida eterna. Crer em Jesus é ter a vida eterna. Por isso precisamos estar com Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, de que temos a vida eterna contigo. Obrigado por esse momento. Abençoa os meus irmãos, todos que estão nos acompanhando nesse momento, para glorificar o teu nome através dos cultos dos lares. Abençoa a tua igreja, perdoa nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém.